Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo, hoje 4 de agosto de 2022. Eu sou Luiz Marcati, sócio-presidente da Mesa Corporate Governance. Vamos aproveitar mais um momento de debates, reflexões, provocações e aprendizado, atualização em temas empresariais relevantes, como sempre temos buscado fazer. Estará comigo hoje, como sempre, o Herbert Steinberg, sócio, fundador e presidente do Conselho de Administração da Mesa. E nós vamos aproveitar a tarde de hoje, esse fim de tarde, para debater um pouco sobre algumas questões muito relevantes no nosso dia a dia, na nossa atuação, para os empresários e para os administradores. Temos falado até em várias lives aqui também sobre o já tão presente nas nossas vidas ESG, pelo menos presente nas discussões, não sei se ainda na prática, e nós vamos aproveitar a tarde de hoje para falarmos do G. Vamos focar bastante em governança corporativa, momento atual, tendências, o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está deixando de fazer e o que a gente enxerga do futuro para a evolução da administração das empresas, com a evolução da governança e, por consequência, da gestão dos negócios. Para isso, nós convidamos uma pessoa extremamente envolvida com esse tema já há muitos anos, o Richard Dorn. Richard, engenheiro de produção, com pós-graduações em marketing e GRC, Governança, Risco e Compliance, alguém que começou a vida fazendo turnaround de diversas empresas e acabou avançando e se dedicando nos últimos anos tanto à atuação em conselhos de administração, em comitês de apoio, presidindo conselhos de diversas empresas Brasil afora, e também muito ao estudo da governança. Ele é um dos mais... está nos tops de avaliação de professores do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, mas não só, tem atuação em diversas outras instituições, trocando experiências e colocando toda a sua vivência em prol do tema governança corporativa. Eu, particularmente, tenho uma relação de amizade com o Richard e de companheirismo no mundo da governança. Nós participamos já de diversas viagens em diversos países para podermos estudar, aprender e nos atualizarmos no mundo da governança, seja nas jornadas do IBGC, seja até em jornadas que a gente mesmo inventa, né? Ele vai até, acho que, falar um pouco para isso. Mas antes de chamar o Richard, eu quero trazer para as primeiras palavras Herbert. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Um prazer ter o Richard conosco hoje. Richard, que conhecemos há mais de 15 anos num turnaround. O nome dele veio por uma conhecida comum lá do Rio Grande do Sul, e eu o convidei para participar de um projeto e pude com ele, na consultoria que prestamos a essa empresa, ver o Richard atuando. E a gente deu tanto certo, a gente ficou tão entusiasmado que a gente acabou convidando o Richard para fazer outras coisas, até que ele, como o Luiz acaba de descrever, mudou, se reposicionou, se preparando para conselhos, e conheço muita gente nesse setor, e eu posso dizer, sem demagogia, que o Richard é a pessoa, o profissional que conheço, que mais se preparou e se prepara até hoje em todos os assuntos ligados à governança. É uma pessoa muito agradável, uma pessoa com jogo de cintura e com um vasto conhecimento sobre este assunto. Richard, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, e eu, além do que você já combinou conosco de falar hoje à tarde, eu queria acrescentar ao que o Luiz descreveu uma abordagem crítica sua sobre o que está acontecendo com a governança. A exemplo de outras ondas, eu percebo que ninguém de público nega a importância da governança, ninguém peita fundos de investimento, fundos de private equity,
nem vai contra os preceitos e os princípios de governança, mas, na prática, quando você está lá dentro da empresa, vendo como os donos se comportam, você realmente vê a dificuldade de walk the talk, ou seja, de ver na prática aquilo que está sendo professado. E não é assintoso, mas é muito difícil. Paralelamente a isso, eu me preocupo muito com o desenvolvimento de mercado de capitais no país. Aliás, pouca gente sabe, é incrível, que o IBGC, por exemplo, surgiu para desenvolver o mercado de capitais do Brasil, né? E este é o mote também dos vários capítulos do mundo. Depois isso se transformou um pouco em controle, em monitoramento de risco, mas a razão primária de existir o desenvolvimento da governança tem a ver com o desenvolvimento do mercado de capitais. A gente derivou para outras coisas muito úteis para o desenvolvimento do país, das empresas, como a governança familiar, mas eu estou muito preocupado de termos uma bolsa manipulável, pequena, que é influenciável por agentes de mercado, e a governança fica mais, como se diz, para inglês ver. Haja vez, esse inglês ver vem de australianos, de canadenses, de onde você esteve levando uma turma agora, da Inglaterra, dos americanos, que tem um mercado de capital diverso, esparso. Os demais não, têm um controle definido. E talvez por isso a diferença de olhar. Mas, se você puder, durante sua fala, em algum momento, abordar com olhar crítico e construtivo esse assunto, eu te agradeço. Muito bem-vindo. Bola no teu campo, Richard. Bacana, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente essas duas pessoas especiais para mim, o Luiz Marcati, o Herbert Steinberg, pessoas que eu já tive a oportunidade de conviver em conselhos, né? E não eram conselhos simples, sempre conselhos complicados, com decisões difíceis que nós tivemos que tomar para garantir a sobrevivência das empresas que estavam passando por processos bastante temerosos, eu diria. E eu fico muito feliz em estar dividindo aqui com vocês hoje um pouco dessa minha experiência, dessa minha jornada de governança, né, que começou porque, como o Herbert falou, eu fiz muitos trabalhos de turnaround, reestruturação de empresas, e percebia que de cada 10 empresas que me buscavam para fazer esse tipo de trabalho, 9 já não tinham mais chance de recuperação. Isso me deixava muito indignado, né? Por que as empresas chegavam nessa situação difícil, nessa situação de insolvência? E aí eu descobri a governança. Eu fui fazer o curso de conselheiros do IBGC, eu fiz a turma 18 em 2006, né? Semana passada eu dei aula na turma 153, então, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas já estudaram, já passaram e já conhecem governança nesse país. E acabei entendendo que empresas que têm boa governança, que têm bons conselheiros independentes, dificilmente chega a essa situação de crise, nessa situação de insolvência mais crítica. E hoje eu queria começar aqui a contar um pouco para vocês dessa jornada técnica, né? Que são essas viagens organizadas pelo IBGC, um instituto que eu tenho uma grande admiração. Participo lá como professor e participo também como membro da Comissão Internacional, que organiza essas viagens para outros países, para conhecer a governança nesses países. Então, nós já tivemos os Estados Unidos, Inglaterra, França, Suécia, Finlândia, Austrália, Alemanha, Singapura, Hong Kong, Israel, Vale do Silício e agora, recentemente, acabamos voltando do Canadá. Muitas dessas viagens, inclusive, o Luiz esteve comigo, estudamos muito, fizemos muitas perguntas, nos relacionamos com conselheiros em locais independentes, aprendemos uma barbaridade. E por que eu quero falar um pouco aqui, começando um pouco sobre a governança do Canadá, né, que foi esse país que nós acabamos de voltar lá, fomos em 64 pessoas, 2 turmas de 32 profissionais, muitos conselheiros, muitos especialistas em governança, porque uma semana depois que a gente voltou de lá, o ISS, que é o Institutional Shareholder Services, elegeu o Canadá como a melhor governança do mundo.
E eu e o Herbert, eu e o Luiz estivemos em 2013 com o líder do Corporate Governance Forum do Banco Mundial, que é o Phil Armstrong, e nós perguntamos para ele, né, nos dê aí uma lista de 5 países para visitar, e ele tinha colocado o Canadá como sendo o primeiro país, isso já em 2013. E agora fomos para lá e acabamos de constatar isso lá. Rapidamente, né, o que é o Canadá? Só para todo mundo entender. É o segundo maior país do mundo, né, com mais ou menos 10 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos o Brasil, mais o Uruguai, o Paraguai e o Chile, em termos de extensão territorial. Tem 37 milhões de habitantes, né? Ou seja, 17% da população brasileira. Só para vocês terem uma ideia, eles têm uma necessidade de captar 300 mil imigrantes por ano, só para manter o status quo dos business que eles têm lá. Eles têm agora um projeto para trazer para os próximos 2 anos 2 milhões de imigrantes, que normalmente são pessoas jovens, como os nossos filhos, né, com gente com idade aí entre 22 e 30 anos, recém-formados, muito bem formados. Então, eles estão carregando, estão levando esses nossos filhos aí para lá, para que, né, consigam desenvolver os seus negócios e possam continuar com um país pujante. Um PIB de 2 trilhões de dólares, mais ou menos parecido com o nosso aqui do Brasil. Mas o que a gente vê quando chega lá e que nos impressiona muito é que todos aqueles problemas que a gente vive aqui no Brasil, que todos os políticos aqui dizem que nas próximas eleições vão resolver, né, e a gente nunca vê isso resolvido, que é educação, segurança e saúde, né? Isso de uma forma muito avançada, muito bem resolvida. Então, eles estão em outro patamar, né? O Luiz falou da gente falar um pouco sobre ESG. O S lá é totalmente diferente do que nós estamos conversando aqui, porque a gente tem que fazer um trabalho enorme aqui no nosso Brasil, porque as questões sociais, as questões de qualidade de vida, né, para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida no Canadá é de 82 anos, né? Então, um país que tem saúde, lá não tem saúde privada, é só SUS, lá tipo SUS, né? Então, funciona tudo perfeitamente bem. O único ponto lá que a gente tem, assim, que é um ponto negativo, que eles mesmos reconhecem, é o frio, né? Porque lá só tem 2 estações, frio e muito frio, né? Da metade do Canadá para cima, você sabe, no inverno é coisa de 35, 40 graus negativos, né? Então, poucas pessoas residem lá. Muito bem, então aí, para vocês terem uma ideia do país Canadá. Lá eles têm 2 bolsas de valores, né, que é a TSX, que é a Toronto Stock Exchange, e tem a Toronto Stock Exchange Ventures, que seria mais ou menos parecido com o nosso Bovespa+. Só para vocês terem uma ideia, cada uma dessas bolsas tem próximo de 1.650 empresas listadas, né, num total de 3.300 empresas. Então, aqui no Brasil, vocês sabem, né, se fala que tem 400 e tantas empresas abertas, listadas na Bolsa de Valores, mas aquelas que realmente operam no mercado de ações, de compra e venda, né? As listadas do novo mercado, no nível 1, nível 2, nível novo mercado, são por volta de 330. Ou seja, né, 10% das empresas abertas que nós temos no Canadá, né? Nós já tínhamos visto isso em 2013 na Austrália, quando estivemos lá. A Austrália é um país continental também, do tamanho do Brasil, sem o Acre, por exemplo, né? Com 25 milhões de habitantes, ou seja, quase 15% da população brasileira, e lá hoje deve ter 2.500, 2.600 empresas de capital aberto. Estivemos em Israel, um país menor que o Sergipe, que é o nosso menor estado, tem 500 empresas de capital aberto, muito mais empresas do que o Brasil. Então, como o Herbert falou, o nosso mercado de capitais ainda está engatinhando, né? Ainda tem muitas questões complexas, relevantes para a gente discutir, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu queria só terminar aqui ainda falando um pouco de Canadá e por que o Canadá foi escolhido, né, como melhor governança. Porque, como eles dizem, o maior concorrente deles está do outro lado ali das cataratas do Niágara, né?
que é a Bolsa de Nova York e a Nasdaq, a NYSE e a Nasdaq, né? Que todo mundo, todas as empresas querem ter o glamour de dizer, né, a nossa empresa é aberta na Bolsa de Nova York, né? Mas, então, o Canadá tem que ter uma governança melhor, tem que ter um atrativo maior, né, para trazer essas empresas. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2021, ou seja, no ano passado, tiveram 251 IPOs no Canadá. O primeiro no mundo, né, em termos de número de IPOs, né? E lá tem algumas questões interessantes, como, por exemplo, a maioria de conselheiros tem que ser independente. Aqui no Brasil, como você sabe, as empresas de capital aberto têm que ter 20% ou dos dois o maior, né? E lá nós estamos falando de mais do que 50% de conselheiros independentes. Tem que ter comitê de auditoria, né? Então, para vocês terem uma ideia das 100 maiores empresas listadas na Bolsa lá, 60 dessas 100 faturam mais do que 5 bilhões de dólares canadenses. E 40 faturam entre 1 bi e 5 bilhões de dólares. E a questão da diversidade lá é muito já discutida, né? Então, 38% dos CPFs que participam dessas grandes empresas lá já se reconhecem como minorias subrepresentadas. Então, por exemplo, 24% são mulheres, né? Negros, outras raças, LGBTQIA+, pessoas desabilitadas com algum tipo de problema. Então, a gente vê que é uma governança diferenciada, uma governança que realmente traz aí uma série de exigências, né, que faz com que a governança lá tenha que ser melhor do que alguns outros países, né? Uma coisa que chama muita atenção, que eu fui aprender, que eu fui entender quando estive lá, eles lá também têm o voto plural, né? Ou seja, algumas ações, algumas empresas têm ações que valem mais do que as outras, né? Como vocês sabem, é o caso mais conhecido nos Estados Unidos, é o caso do Facebook, onde o Mark Zuckerberg tem 17% das ações do Facebook, mas o voto dele vale 100 vezes mais do que os votos dos outros. Aqui no Brasil, na América Latina, isso choca um pouco a gente, né? Porque isso, bate de frente com o principal princípio da governança, que é uma ação, um voto, né? Que a gente tanto prega, que a gente tanto gostaria que as empresas tivessem só uma classe de ações, só ações ordinárias, só ações com direito a voto, né? Mas como lá são países mais, vamos dizer assim, de direita, com países mais voltados ao capitalismo, eles entendem perfeitamente isso, pelo menos a maioria das pessoas, dos investidores, acha isso uma coisa natural, acha natural que o fundador da empresa tenha alguns direitos na questão de votos. Mas isso, logicamente, é muito polêmico e a gente pode depois falar um pouco sobre isso. Agora, voltando aqui para o Brasil, e o Herbert me provocou, falou, Richard, eu queria que você falasse um pouco o que frustra você, né? E aí a gente realmente pode levantar algumas questões, né? O Herbert falou aí, o próprio Luiz, que eu sou uma pessoa que estudo muito, fui em todas as jornadas técnicas, organizamos outras jornadas, participamos de cursos, de todo tipo de cursos novos, modernos, para estarmos sempre atualizados. E o que me frustra é entrar num conselho e que você não consegue passar do capítulo 2 ou do capítulo 3, né? Então, as empresas falam que querem implementar a governança, falam que querem avançar, mas quando você vai ver, eles não passam daquelas básicas tratativas de como funciona o conselho, e, vamos dizer assim, principalmente a questão de como o conselho deveria funcionar, né? Porque o pessoal ainda confunde muito aqui no Brasil a questão de ter conselho, eles acham que já é ter governança, né? E são duas coisas que se complementam. O Conselho de Administração é o órgão central da governança, é o órgão que promove, que
busca a melhoria, o aperfeiçoamento da governança na empresa. Mas quando você vai ver as regras de governança, isso depois você não consegue implementar, né? Casos, por exemplo, de empresa que você quer implementar um portal de governança para ajudar os conselheiros a terem acesso ao material, para que você não precise circular materiais confidenciais, materiais com informações muito relevantes por e-mail, né? E aí o empresário pergunta, escuta, mas quanto custa um portal? Quanto custa por mês ter um desse? E a gente fala, R$2.500, R$3.000, e não fecha. Acho que é caro, né? Então, se não consegue nem acertar um portal de governança, quanto mais, vamos dizer, montar uma área de auditoria interna, né? Que as empresas de capital aberto são obrigadas a ter uma área de auditoria interna, respondendo ao comitê de auditoria, né? Respondendo ao conselho de administração. Você vê empresas que não têm auditoria, tem auditoria externa, mas quando o sujeito fala para você o nome da auditoria, você nunca ouviu falar. Eu falei, mas que auditoria é essa? Nunca ouvi falar. É um cara que era sócio de uma das Big Four, montou uma bem bacana, presta um serviço especial para a gente, né? Você fala de trazer um governance officer, né? Porque a empresa tem uma secretária lá, aquela que era secretária do fundador da empresa, secretária do CEO, a mulher do cafezinho, a mulher que manda e-mail, a mulher que organiza a sala, ver se o ar-condicionado está funcionando. E quando você fala, não, nós temos que ter aqui um governance officer, né? Porque nós vamos ter 3, 4 comitês funcionando, com reuniões quinzenais, com ata, com pauta, e depois tem as questões do conselho, e, puxa vida, aí para você emplacar um governance officer é uma coisa terrível, você não consegue. Aí você vai falar, puxa, vamos ter uma gestão de riscos, vamos montar um mapa de riscos, vamos trazer um especialista externo para nos ajudar a mapear os riscos. Você não consegue avançar. Você tem que fazer no peito e na raça, né? Aí, outro dia, numa empresa de capital fechado, na área de educação, o que eu fiz? Eu fui, peguei os formulários de referência de empresas de educação de capital aberto, que inclusive o Herbert é um membro do conselho. E aí, peguei essas empresas todas e fui ver quais são os fatores de risco dessas empresas. E eu fiquei impressionado, porque 90% são os mesmos fatores de risco, e o título do fator de risco está copiado ipsis literis um do outro. Ou seja, até às vezes o erro que tem de português no texto do formulário de referência é igual nos outros, né? Então, isso me chama muita atenção. Eu falei, como é que pode uma empresa de capital aberto, né, copiar os fatores de risco da outra? Eu copiar, tudo bem, porque éramos lá na época uma empresa de capital fechado, estava querendo mostrar para os acionistas ali a importância de você ter uma matriz de risco e depois, logicamente, todo um trabalho de mitigação de riscos, né? Mas tudo isso depende de mão de obra, depende de gente para fazer, ou, caso contrário, eu tenho que morar dentro da empresa, vou ter que virar executivo, que não é o caso, né? Então, assim, a gente tem coisas muito básicas ainda que eu acho que a gente não avançou, né? Por exemplo, nos últimos 2 anos, 2020, 2021, nós tivemos 72 IPOs aqui no Brasil, né? 28 em 2020, 44 em 2021. Eu vi verdadeiras barbaridades que as empresas fizeram para abrir esse capital. Primeiro que os bancos de investimento chegam para os empresários e falam, olha, nós fizemos uma conta aqui, tem uma fórmula, joga aqui, a sua empresa vale 4, 5 bilhões de reais. Pô, que bacana. Vamos abrir o capital, vamos aproveitar agora essa janela, vamos abrir o capital. Aí, na véspera da abertura de capital, né, depois de, como diz o Herbert, depois está todo mundo grávido, né? Agora vamos fazer a precificação. Não, é 3,5 bi. Não, espera aí, você não falou que era 4, 5? Não, pois é, mas é o valor do dólar, a inflação, o preço do barril do petróleo, a guerra na Ucrânia. E aí vem toda essa conversa mole e era tudo mentira. Os caras vendem todo um projeto, né? Mostram uma maravilha e depois, né, quando o empresário cai na real, não é nada disso, né? E aí não dá para voltar mais atrás. Você já avançou tanto que não dá. Eu vi, pessoal, coisas assim do tipo aluguel de CPF. Você já viu isso, Herbert?
Aluguel de CPF? O que é isso? O sujeito liga para você e diz o seguinte: ô Herbert, eu vou abrir o capital provavelmente no terceiro ou quarto trimestre desse ano, mas eu preciso encaminhar toda a documentação lá para a CVM. Eu gostaria que você fosse o nosso conselheiro. Você pode me emprestar seu CPF, seu currículo para eu colocar no documentação? Mas aí você fala, escuta, mas não vai, como é que vai funcionar? Não vai ter reunião de conselho? Não, só vai ter conselho, só vamos instalar o conselho se abrir o capital, se a gente conseguir. Senão, não precisa. Né? E aí, então, ficam esses CPFs lá, né, apresentados, e o cara nunca participou de reunião nenhuma. A empresa acha que antes de abrir o capital não precisa de conselho. Né? Então, acionista que não sabe o nome da empresa de auditoria. Né? Eu perguntei, escuta, qual é o nome da sua auditoria independente? Puxa, eu acho que é Prime. Não, Prime ou Price? É Price, isso. Né? Então, assim, infelizmente, né, nós estamos muito, muito longe de um Canadá, muito longe ainda de uma Inglaterra, Hong Kong, Austrália. Nós temos muito trabalho pela frente, né? E eu acho que isso depois pode ser motivo aí de perguntas e questionamentos e provocações que eu tenho certeza que todos aqui vão fazer. Agora, mudando o capítulo e indo para o terceiro e último capítulo que eu queria dizer para vocês, sobre tendências, né? Para onde vamos? Né? Então, eu acho que eu vou falar... Tem vários assuntos, né, que a gente poderia falar aqui, que são tendências, como, por exemplo, gestão de riscos, né? Estratégia, né, que é uma questão que eu acredito que os conselhos têm que discutir mais a estratégia. Eu sempre digo, você quer avaliar a maturidade de um conselho, pega a pauta da próxima reunião ou a ata das 3 reuniões anteriores e vê quanto tempo você discutiu para ver a estratégia. E você vai se chocar, porque você vai ver que a maior parte das empresas só olha para o passado. Gasta 90% da reunião para ver o previsto versus o realizado, para ver os planos de ação, para ver o fulano lá, do diretor disso, diretor daquilo que não cumpriu o programado e aquela coisa. Não se discute o futuro, porque eu sempre digo, até acho que essa palavra conselho de administração foi mal traduzida para o português. Porque, na verdade, parece que você dá conselho e os executivos fazem, os acionistas fazem se quiserem. Em inglês é Board of Directors, né? Porque um conselheiro é um director. Por que um director? Porque quem dá direction, quem dá o encaminhamento estratégico para a empresa. Então, as empresas precisam parar de olhar para trás e começar a discutir o futuro, porque senão, né, vão acabar chegando naquelas 10 empresas que me procuravam, né, das 9 que não tinham mais chance de recuperação, porque quando eu chegava para fazer o turnaround, a empresa estava obsoleta, tinha ficado no tempo. Visitar a fábrica, que parecia que eu estava nos anos 70, os anos 80. Né? Então, a questão da estratégia é muito importante, a questão da remuneração dos executivos é outra coisa importantíssima, que eu estou vendo poucos conselhos discutirem, a parte de engajamento dos stakeholders, que também vai crescer muito nos próximos anos, né? E a parte principalmente de composição de conselho, que eu queria me aprofundar aqui um pouco agora, para terminar essa minha fala e abrir aí para as perguntas e provocações de vocês. Então, eu vou ser meio polêmico, viu, Herbert? Você não gosta muito disso, mas eu acho que as composições dos conselhos, elas já estão em processo de mudança, né? E eu acho que vai mudar muito mais nos próximos 5 anos. Por exemplo, eu acho que vai ser cada vez mais difícil ou cada vez mais raro encontrar conselheiros com mais de 65 anos nos conselhos. Tá? E isso, para nós aqui, né, e para muitas das pessoas que estão nos assistindo, é uma certa frustração. Né? Os conselhos vão começar a ser mais jovens, os conselhos vão ser mais novos, né? Porque o tsunami que está vindo de tecnologia, de inovação, digital, vai ter que exigir pessoas com uma cabeça diferente, com um mindset diferente. Né? Outra coisa,
você dizer que você está em mais de 4 conselhos, eu acho que vai pegar até mal. Eu acho que as pessoas, os conselheiros, vão ficar com vergonha de dizer um negócio desse. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, você gostava de falar de boca cheia. Eu estou em 5 conselhos, estou em 6 conselhos. Puxa, o cara é fera. Agora, eu acho que já está começando a acontecer, pelo menos é a conversa que eu tenho com os headhunters, o quê? Mais de 4 conselhos? Espera um pouquinho, você não tem tempo para tocar tanto conselho assim, porque não é mais aquela reuniãozinha que você fazia 15 anos atrás, do chá das 5, como, né, vocês gostam de dizer, o conselho para inglês ver. Agora o conselho tem que trabalhar, o conselho tem que se envolver, o conselheiro tem que participar de comitês, né, tem que estudar, tem que se desenvolver. Então, outra coisa, mais de 6 anos de mandato. Eu acho que uma coisa natural são mandatos de 2 anos, porque o próprio Código de Melhores Práticas do IBGC recomenda isso, 2 anos de mandato, logicamente podendo haver renovação, desde que haja uma avaliação que indique que o conselheiro continua contribuindo. Mas mais do que 2 renovações, ou seja, mais do que 6 anos no conselho, eu acho que vai ser cada vez mais difícil, né? Porque se você em 6 anos já não trouxe todas as suas contribuições, se você já não está fazendo mais as mesmas perguntas, se você de repente já está sendo chamado pro batizado do neto do fundador, alguma coisa está errada, né? E precisa haver uma renovação no conselho para que o conselho fique sempre atual, mais moderno, né, com um nível de idade. Que se você entra num conselho com 60, depois de 6 anos, você está com 66, meu amigo, né? Então, de novo, volta lá, é o que eu estava falando da questão de mais de 65 anos. E depois até acho que futuramente vai até cair um pouco mais essa idade, né? E outra questão da composição dos conselhos, né? Eu acho que já está havendo um aumento do número de mulheres muito representativo, está muito distante, né, sem dúvida nenhuma, do que a gente gostaria, do que a gente acha uma questão natural. Pelo menos 40%, 50% do conselho teria que ser formado por mulheres, né? Eu acho um absurdo, por exemplo, né, que 35% das empresas de capital aberto, das 330 nossas aqui, não tem nenhuma mulher, né? E outros 35% só tem 1%, uma mulher. Então, estamos falando de 70% das empresas de capital aberto no Brasil tem meia mulher, né, na média. É um absurdo, né? Então, eu acho que acho que todo mundo já está consciente, né? Eu acho que a mulher tem uma contribuição valorosa todos os conselhos que eu estou. Tem mulheres presentes, né? A visão da mulher, a forma como ela trata. A mulher tem menos vaidade do que homem. A mulher tem uma visão de cliente, uma visão de gente, de pessoas, né? Que é uma visão que o conselho precisa ter dos funcionários, etc. Né? Então, acho que isso é uma tendência que não tem mais volta. Eu acho que cada vez vai acelerar mais. Outra coisa, conselheiros com conhecimento de tecnologia e inovação, né? Conselheiros que venham dessa área de tecnologia, de transformação digital. Então, isso é muito necessário para que a empresa entenda que quem dá o tom é o conselho de administração, né? Num conselho que eu fiquei por 8 anos e meio, num determinado momento, nós trouxemos um conselheiro da área de tecnologia com 39 anos de idade, né? E foi um sucesso, né? Porque ele depois coordenou o Comitê de Estratégia e Inovação, fizemos uma revolução naquela empresa. E quando estávamos fazendo a avaliação do conselho, até nos perguntamos lá, será que essa revolução que nós fizemos foi porque o Guilherme entrou aqui no nosso conselho, ou se a gente tivesse contratado um consultor, uma consultoria para fazer a mesma coisa, teria funcionado? E foi unânime. Não, nós fizemos essa revolução porque tínhamos no conselho uma pessoa mais jovem, uma pessoa de tecnologia, e nós demos um recado para toda a organização. Nós queremos fazer o trabalho de transformação digital, né? Então, eu acho que isso vai ser cada mais frequente. A única coisa que eu acho bobeira, eu não concordo, é trazer um especialista em segurança cibernética, né? Lógico, se o cara da tecnologia conhecer segurança cibernética, vai ajudar. Mas ter um cara só de segurança cibernética,
eu acho um desperdício, até porque, como vocês sabem, aqui no Brasil nós temos, na média, né, nas empresas de capital aberto, 7 conselheiros em cada empresa. Na média dá 7,2 conselheiros, isso, segundo pesquisa aí de uma Big Four, isso já vem de 10 anos para cá, né? Então, são conselhos pequenos. Eu gosto de conselho de 7 pessoas, porque é um conselho que você consegue falar, consegue ouvir, consegue contribuir, né? E funciona muito bem. Mas com 7 pessoas, você tem um dilema, que é tentar ter uma diversidade mínima necessária, né? E a diversidade que eu estou dizendo, com mulheres, com gente de tecnologia e principalmente de idade, né? Eu acho que uma outra tendência vai ter gente com menos de 45 anos, cada vez mais nos conselhos, né? Então, é isso que eu queria falar de composição do conselho, que eu acredito, que eu acho que é o caminho que nós vamos trilhar, né, nesse sentido, né? E o que eu fico preocupado, então, como eu disse para vocês, entendendo que a composição vai ter essa mudança, a minha pergunta como é que nós vamos ter uma diversidade adequada com 7 conselheiros, né, cobrindo todas as áreas de conhecimento que a gente precisa, né, ou seja, gente de finanças, contabilidade, compliance, gestão de riscos, conhecimento de pessoas, conhecimento de cultura organizacional, governança. São muitos temas que a gente precisa discutir no conselho, e ter gente especialista em tudo vai ser complicado com 7 pessoas, né? E outra, esse tsunami que a gente está vivendo, né? Essa transformação digital, essas inovações disruptivas que estão chegando, estão exigindo que a gente tome decisões mais rápido, né? A gente precisa tomar decisões mais rápido. E quando você tem uma diversidade no conselho, é mais difícil. Porque quando você só tem engenheiro, quando você só tem médico, quando você só tem administrador, é mais fácil. Todo mundo pensa mais ou menos igual e você consegue chegar a um consenso de uma forma mais rápida. Agora, quando você tem uma diversidade de conhecimentos, idades, raças, etnias, etc., o debate ele é mais provocador, ele é mais extenso, né? E você tem que abrir a cabeça, você tem que escutar e tal. Com certeza, as decisões são muito melhores, mas elas talvez demorem mais para serem tomadas. Então, pessoal, assim, para esquentar a conversa, era isso que eu tinha, né, para trazer aqui. Você pediu provocações, espero que eu tenha provocado o suficiente. Richard, você acha que a motivação de mudar, já que tem tanta coisa para mudar, lembrando que, por exemplo, nos 7 conselheiros que você mencionou médio, ainda tem o bloco de controle que quer se ver representado, né? Pois é. O que sobra de especialistas independentes, 2, 3, se tanto, né? Porque geralmente 3, 4 são ocupados pelo bloco de controle. Mas você acha que a solução está na autorregulação, na busca do desenvolvimento, do engajamento, ou está no enforcement? Não é? Ou seja, o mercado não premiar com dinheiro, com um custo mais baixo pelo dinheiro, aqueles que não estão alinhados. Como é que você vê esse caminho para uma mudança? Não é? Porque o assunto de conselho para inglês ver não é só para conselho, né? Ou seja, conselho para quê? É conselho para ajudar a desenvolver, é conselho para criar estratégia, ou é conselho só para cumprir tabela da CVM? É conselho para quê? A mesma coisa nos comitês, a mesma coisa nos princípios da governança. Então, como é que a gente desenvolve? Você vê enforcement como algo por aí que se verifica e nós precisaríamos adotar também? Ou você não acredita nem mais no enforcement? Não, acredito, com certeza, e eu acho, sinceramente, né, analisando o histórico da composição dos conselhos no Brasil, eu vejo que a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, por exemplo, o CEO não pode ser o chairman, não pode ser o presidente do conselho, né? Então, até no Canadá isso é possível, nos Estados Unidos vocês sabem que é possível,
né, aqui no Brasil não é permitido, que eu acho sensacional. Isso já mostra que nós temos uma governança estruturada, muito bem estruturada. Conselheiros internos, que são executivos da empresa, estão na gestão da empresa, nós temos 9% só. Né? E conselheiros independentes, hoje, já são 40% dos conselheiros, dos 2.000 CPFs que nós temos, é mais ou menos, tá, em números redondos, são 2.000 CPFs que estão nos conselhos das empresas de capital aberto no Brasil. 40% já são encarados como independentes. Né? E isso veio crescendo, saiu de 24%, 25% há 10 anos atrás e veio subindo. Aqui eu acho que é o maior indicador, né, do trabalho que o IBGC vem fazendo, de catequizar o mercado, né, e explicar para o mercado o que faz, qual é a diferença e a importância de ter conselheiros independentes. Então, vem crescendo essa questão. Então, eu acho que 40%, né, já é um bom número, tá certo? Então, o que eu acho que precisa acontecer é que os stakeholders tenham mais atuação junto às empresas, né? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, que eu e o Luiz já fomos para lá umas 5 vezes lá participar de congressos e conversar com os especialistas lá, eles disseram o seguinte: há 15 anos atrás, 95% dos CEOs também eram chairman das 500 maiores empresas americanas, das 500 Standard & Poor's, né? Mas só mudou, e hoje é 43%, só mudou isso porque houve um enforcement muito grande, principalmente dos fundos de investimento, dos private equities, né, que estão aí provocando. Por exemplo, numa empresa de capital aberto, que eu era conselheiro, fui conselheiro, eu achei interessante porque o conselheiro expert em tecnologia recebeu a ligação de um fundo de private equity que tinha comprado uma participação interessante lá da empresa, no IPO. E aí ele pediu a autorização do conselho, falou: olha, o pessoal quer falar comigo, né? Eu posso falar? Tudo bem, vai lá, fala, cuidado com o que você vai falar, porque tem que ter simetria de informações, os acionistas todos têm que saber, né, as informações que você vai comentar. Qual que era a pergunta deles? Escuta, você que é um especialista em tecnologia lá no conselho, quantos profissionais de TI a empresa pretende contratar no ano que vem? Pô, o cara falou: não sei. Ah, você não sabe? Mas você não é conselheiro da empresa lá, expert em tecnologia? Sim, mas eu não tenho esse detalhe. Mas espera aí que eu vou mandar aqui um zap para o diretor de tecnologia e ele vai me dizer rapidinho. Tá bom, por favor. Mandou lá, vamos contratar 9 caras de TI. Vocês são loucos? 9? Porque nós fizemos investimento na Decathlon. A Decathlon vai contratar 180 experts em tecnologia. Você está me falando de 9? Pô, nós estamos num mundo em transformação, entendeu? Então, o que acontece? Os caras estão começando a querer botar o pé para dentro da empresa. Estão querendo começar a colocar, entender, né, quais são as decisões que o conselho está tomando, se as decisões estão coerentes com o plano de crescimento que a empresa vendeu no seu IPO, que tem vendido aí nas lives trimestrais de apresentação de resultados. Então, é isso que vai mudar, Herbert. Entendeu? É isso que vai mudar. E conselheiros mais da moda antiga, né? Como a gente fala lá, o conselheiro do chá das 5, né? O conselheiro para inglês ver, o cara que cai de paraquedas e começa a reunião, ele pergunta para o cara do lado e fala: escuta, qual é mesmo a pauta da reunião de hoje, que eu não estou aqui com o papel? Isso está em extinção. Isso já há muito tempo eu vejo que está terminando. Então, é um movimento, não tem jeito, eu acho que é um movimento de amadurecimento, né? Infelizmente, leva mais tempo do que a gente gostaria, e infelizmente, meus amigos, né? Aqueles de nós aqui que já está na casa dos 60, 60 e tantos, talvez a gente não tenha oportunidade de ver esses futuros conselhos já de um estágio mais avançado. Sim, nós temos as empresas listadas no novo mercado, aqui no Brasil deve ser umas 200 e poucas empresas, o que já mostra, né, um avançar, né, de governança.
né, 200 e tantas empresas dentro de um espaço, de um conjunto de 330. Mas o que me deixa impressionado é a seguinte: eu não tenho visto empresas listadas no nível 1 passando para o nível 2, empresas do nível 2 passando para o nível de novo mercado. Acho, por que isso? Lógico, a empresa, quando faz o IPO, tem que já fazer no novo mercado, porque senão é difícil, né, justificar para os investidores: pô, eu vou fazer um IPO, mas não vou para o novo mercado. Mas peraí, por quê? Mas aquelas que estão no nível 2, né, que deve ser umas 25, logicamente tem algumas que, por legislação, tem que ter ações ordinárias e preferenciais, e aí não pode ser listada no novo mercado. Mas tem empresas no nível básico que nem governança pode dizer que tem, muitas delas, né, que eu não vou nem falar o nome aqui agora, mas é fácil de você consultar, que não estão em nenhum nível de governança. Eu acho impressionante isso, né? Então, é isso, ainda tem muito caminho pela frente, pessoal, muito caminho, e eu acho que nós aqui, né, eu, o Herbert, o Luiz e tantos amigos que estão agora assistindo aqui a nossa live, nós somos missionários da governança, né? Eu lembro de uma live que vocês fizeram com o Carlos Piazza, que ele se auto-intitulou, como é que foi? Darwinista digital, né? E eu sou um missionário da governança. E todos nós somos missionários, pessoal. É pegar a Bíblia debaixo do braço e bater de porta em porta e explicar para o pessoal, ensinar e mostrar o caminho. E eu tenho certeza que as empresas que caminham nesse sentido, não voltam mais para trás, né? É isso. Muito bom, obrigado. Muito bom, Richard, obrigado. Só fazendo 2 pontos aí, adicionando a sua fala, eu acho que no mundo da governança, principalmente das empresas de capital fechado, aquelas que estão iniciando o seu processo de governança formal, a gente encontra muito a ligação direta com profissionalização. Não é? Eu quero instalar a governança, mas na prática é um processo de profissionalização mais amplo, que vai invadir a empresa toda, não apenas o ambiente limitado, né, delimitado da governança. Realmente ele vai ter que avançar por tudo. E um ponto que você viu muito, nós também chegamos a ver, até vimos juntos, inclusive, é a empresa, o empresário numa situação de turnaround e achando que, não, agora eu vou instalar a governança para resolver o problema da minha empresa, porque com governança eu consigo dinheiro, e não vai dar tempo de receber o dinheiro, porque é capaz de morrer antes, né? Tá certo? Verdade. E o ponto que você citou do Canadá, que me chamou a atenção, e nós já trocamos ideia quando nós estivemos na Alemanha também, estudando a governança alemã, é que a gente entende que, no fundo, a governança de um país ela está muito ligada ao próprio modelo da sociedade desse país. Verdade. A maneira como a sociedade se relaciona, como a sociedade demanda a empresa, demanda os organismos públicos. Então, a governança ela acaba ganhando características muito relevantes desse modelo e do estágio da sociedade, né? Agora, já nas empresas de capital aberto, ou principalmente as empresas que aceleraram processos de crescimento e governança para ir para o IPO, né? E a gente vê várias que o checklist continua funcionando, né? Sim. Quando nós fizemos uma live com o Mauro Cunha aqui, eu me lembro de uma frase dele, ele falou: olha, a gente estava exatamente debatendo nisso, do grau de profundidade e realidade da governança dos novos IPOs, e ele falava: demanda gera aceleração de oferta. O que significa que você tem uma demanda no mercado de investidores querendo comprar papéis, vamos criar papéis. Tá certo? Então, aí você acaba enfraquecendo esse modelo, né? Sim. Richard, tem bastante gente participando aqui, vou até ler alguns comentários que chegaram. A Cecília Andreucci cita sobre... você falou sobre o baixo nível de conhecimento, até de erros de português copiados, né? E ela fala que é muito comum encontrar documentos de empresa a empresa que são verdadeiros copy-pastes e o conselheiro não lê, ou se lê, não entendeu. Tá certo? Então, esse é um problema sério.
o Marcial Lopes, filho, falando sobre ele faz um comentário sobre como há uma dificuldade de aceitação da diversidade nos conselhos, né? E o que a gente chama atenção é que um conselho, um colegiado, ele deveria ser uma base de diversidade por natureza. Para que eu tenho 5 pessoas que têm a mesma formação e pensam igual, né? Tá certo? Eu deveria exatamente pensar por essência, tá? A Edna Holanda, falando sobre a questão de idade, que ela acha que tem valor a mescla entre a juventude e a senioridade, e o Jorge Secaf Neto até acrescentando da importância dos mais sêniores, né, os mais maduros, também abrirem sua cabeça para o novo, tá certo? Sim. E, aliás, Richard, já que nós ouvimos lá no Vale do Silício que nós vamos viver até os 120, a gente precisa trabalhar até os 115, pelo menos, né? Pois seja, em Israel, o pessoal fala que é 120. Então, no Silício também, tá certo? No Torá, 120 é o número. Isso. É verdade. Eu acredito, viu, Luiz, 2 coisas aí que vocês levantaram. Primeiro, não sei se você lembra, Luiz, com certeza você vai recordar, nós estivemos em Nova York participando de um congresso lá chamado Boardroom Summit, e eles depois dividiram a gente em salas de 20 pessoas para discutir determinados assuntos, e nós fomos para uma sala de presidentes de conselho, né? E uma das questões que eles falaram da diversidade nos conselhos, eles comentaram sobre a questão da idade, né? E que eles usavam um indicador que seria a idade média do conselho, né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa com 80 anos no conselho, que é importante, uma pessoa que traga conhecimento, que tenha experiência para dividir, você tem que ter uma de 40, porque na média desses dois dá 60 anos. Então, se você tiver um conselho que, na média, tenha X 60, 65 anos, eles colocam lá metas para, a cada ano, reduzir 1 ano e tentar chegar numa média de 60 anos. De novo, a média, né, que eu digo, se tiver uma pessoa de 80, tem que ter um de 40 para dar a média do tal dos 60 que a gente falou, né? E sobre os IPOs que o Mauro Cunha comentou, eu não achei ruim, não, que tivemos 72 IPOs, né? Apesar de ter sido aos trancos e barrancos, com copy-paste, eu mesmo varei noites lendo essas porcarias aí de materiais e políticas com o nome da outra empresa no mesma política. Às vezes uma política falava uma coisa, outra falava outra, não se conversavam. Mas, por outro lado, né, eu digo que esses IPOs aí, né, desculpem a expressão que eu vou usar, mas é mais ou menos aquele casalzinho de namorados de 15, 16 anos que engravida. Não estava no plano dos caras acontecer isso. Todo mundo, eles queriam ainda viver a vida, curtir a juventude, fazer faculdade, MBA, trabalhar fora, etc. Mas, meu amigo, agora vão ter que casar, constituir uma família, vão ter que trabalhar para sustentar a família. Então, esses IPOs, querendo ou não querendo, engravidaram essas empresas. E essas empresas agora vão ter que começar a entender como é que funciona esses processos, vão ter que começar a implementar isso, né? Porque os conselheiros vão exigir a instalação de auditoria interna mais robusta, vão ter que exigir um canal de denúncias mais bem estruturado e muito bem comunicado em todos os níveis da organização, a questão da gestão de risco. Então, querendo ou não querendo, agora foi já, e nós vamos ter que evoluir e amadurecer, né? Então, a minha opinião é essa. No final vai dar tudo certo, e a questão da profissionalização ela vai acontecer querendo ou não querendo, né? Porque o pessoal acha que, né, estruturar, botar debaixo de um guarda-chuva de governança ajuda a profissionalizar. E realmente, né, esse framework da governança, ele ajuda, querendo ou não, ele dá um caminho, né, para a empresa se profissionalizar e amadurecer. Richard, você sabe que eu sou muito crítico, e não é para fazer estilo, do que rola no mercado. Você acha que o nosso caminho de agentes, protagonistas de governança,
é assumir esse papel da catequese, que a gente já faz há 20 anos. É verdade. E o IBGC faz junto. É Certo? verdade. Ou a gente devia assumir um papel de advocacy, começar a falar como tem que ser. Certo. Eu concordo. Aliás, o com os IBGC dois. incluído aí, o IBGC Sim, incluído. sem dúvida. Sair Sem desse dúvida. negócio de catequese para ir falar de advocacy. Verdade. Porque senão a gente não move, a gente não transforma É verdade. aquilo que Você precisa sabe... ser transformado. E para quê? É. Para as empresas terem acesso a capital, para as empresas terem barateado o seu custo de capital. Para quê? Para se perpetuarem. Para crescer, você vai precisar de dinheiro. Não é uma questão de precificar a sua empresa para você vender ou você se fundir. Você não cresce se você não tiver dinheiro. Os caras não entendem do básico para falando com alguém que é especialista em turnaround. Ou seja, um tal de necessidade de capital de giro, necessidade de investimento, de capex anual. Isso é dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa se apresentar confiável aos olhos de estranhos. Eu penso que a gente está muito delicado na conversa. E delicadeza tem um limite na transformação. Eu entendo que o parlamento e o espírito parlamentar, no sentido parlamentarista, é onde você discute, onde você acaba criando as melhores decisões, mas ele, como você mesmo disse, demora mais. Mas os agentes parece que estão constrangidos. E os órgãos reguladores também são delicados. A AMEC, CVM, é todo mundo delicado, a própria Bolsa. Olha o tamanho das multas que eles propõem para executivos e para empresas de malfeitos. É uma piada. Então é o seguinte, não é simplesmente ter regulação por regulação, mas nós, agentes, aliás, as centenas de pessoas que estão nos escutando, têm que tomar para si esse papel de serem protagonistas do advocacy e parar com esse negócio da catequese. Catequese já foi. Todo dono de empresa já sabe o que não faz certo. E continua não querendo fazer, porque ele acha um saco, ele acha burocrático, porque tem parte dos conselheiros ou parte dos agentes não vai com as outras, estão fazendo igual, não estão criando desconforto, porque ninguém quer perder a boquinha. É isso que está acontecendo. Todo mundo tem medo de falar, como se fosse tomar um pito. Como é que você reage a isto? Não, eu concordo 100% com você. Outro dia, num grupo de especialistas em governança que eu faço parte, estava se discutindo a remuneração exacerbada aí dos executivos das empresas, né? E não adianta, quem tem que criticar isso são os conselheiros que estão nessas empresas. Mas tem que ter peito para fazer isso, né? Qual é o conselheiro que vai levantar a mão lá e vai falar, escuta, vamos parar com tudo aqui, vamos revisar esse sistema de remuneração aqui. Está errado, né? O pessoal tem medo de perder o emprego. Então, eu acredito sim, Herbert, tem que ter o advocacy. Eu acho que cada vez a gente está evoluindo mais nisso, porque a gente também está aprendendo a fazer advocacy, mas eu acredito no longo caminho curto, tá? Que é como criar filho. Primeiro você tem que educar para depois você poder puxar a orelha, porque puxar a orelha só puxar e sem ele entender por que está acontecendo, é muito mais difícil dele aprender. Por exemplo... Excelente metáfora. Por exemplo, Herbert, olha só, se você pegar todos os cursos que o IBGC já deu em 27 anos de existência, mais os da Fundação Dom Cabral, e mais aí da GV ou qualquer outro, vamos falar aí de números redondos de 200 turmas. 200 turmas. Se você pegar 35 alunos na média, nós estamos falando de 7 mil pessoas. Teve gente que já fez esse curso há 20 anos atrás, tinha 60 anos, já morreu. Ou já se aposentou, ou descobriu que nem quer ser conselheiro. Então, se você for fazer uma conta bem rala aí, estamos falando de 5 mil pessoas no Brasil que seriam os missionários da governança. É muito pouco, né? É muito pouca gente lutando a favor, né? É meio que, né? Padre querer ensinar o índio a rezar o Pai Nosso. Vai levar até o índio entender por que ele tem que fazer isso, leva muito tempo. Então, nós estamos num processo ainda muito imaturo.
e muito incipiente. Eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir. Eu acho que o caminho está certo. Infelizmente, a velocidade que a gente vai é essa. E aí eu concordo com o Luiz, quando o Luiz disse que cada país tem a sua cultura. E como aqui no Brasil a gente está acostumado com o jeitinho brasileiro, né? E com a tropicalização, adaptação de determinadas regras à nossa realidade, acaba demorando mais, né? Porque a gente tem essa leniência que todo mundo aceita, fecha o olho, tudo bem, vamos embora, vamos assim, vamos lá. Então, eu acho que o caminho ainda, Herbert, concordo, tem que ter advocacy, a gente tem que toda hora botar a boca no trombone, né, como dizia lá os nossos amigos mais antigos, mas nós temos que ter um trabalho muito forte ainda de educação, de pegar na mão e ensinar como fazer. E aí a mesa faz muito bem esse trabalho, porque, né, vocês têm tantos clientes e que vocês ensinam, e eu tenho certeza que muitos deles não voltam para trás. Muito bom, né? Na realidade, a governança realmente é um processo, só que é um processo contínuo, né? E ela não pode estar dissociada da evolução da própria empresa. Então, se uma empresa investe em evolução do seu processo de criação e implantação de produto, produção, comercialização, a governança não pode estar dissociada disso. Então, ela não é uma coisa que foi instalada e está lá engessada, né? Não, pelo contrário, ela tem que se transformar, assim como seus membros, né? Seus atores, na linha do tempo, acompanhando essa evolução. Aliás, na realidade, até provocando a evolução da empresa, que é da onde devem sair as principais diretrizes, né? Richard, nós temos muitos comentários, muitas perguntas. Eu vou até encaminhar depois a você. A gente, infelizmente, não vai ter tempo de passar por todo mundo aqui. Então, nós estamos chegando aqui no nosso final. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para a gente, para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Legal, pessoal. Bom, eu só queria dizer que eu sei que vocês, todos, a maior parte daqueles que estão aqui são como eu, são apaixonados por esse assunto, né? Nós já fomos mordidos há um certo tempo aí e somos missionários da governança, então nós temos um caminho muito longo pela frente, não podemos desanimar, temos que seguir em frente, né? E o recado que eu quero deixar para vocês aqui, que governança é como religião. Primeiro você acredita, depois vem o milagre. Então, se a gente acreditar que esse é o caminho, estamos todos aí unidos nesse mesmo desafio. Muito obrigado, Richard. Herbert, suas palavras. É o momento de a gente assumir, Richard, e tuas palavras ajudam a dar sustentação e a embasar o que eu vou falar agora. Certo é certo, o errado é errado. E se alguém está precisando de dinheiro, são as empresas e não a gente. Então, façam direito. Correto. Muito bom, obrigado. Richard, muito obrigado mais uma vez. Prazer imenso estar com você, a gente que tem constantes conversas, não é? Nem que seja para ir no seu tradicional restaurante alemão para a gente trocar ideias sobre governança e nos atualizarmos. Sempre é um aprendizado nossas conversas, então, muito obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, passar a tua visão, teus conhecimentos, tua experiência, tá? Muito obrigado mesmo. Legal, obrigado, eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos que participaram, lembrando que a partir de amanhã essa live já estará disponível no nosso canal do YouTube. Lembrando que sempre a mesa ao vivo acontece nas primeiras quintas-feiras do mês, às 17 horas. Muito obrigado a todos, continuem se cuidando, um grande abraço e até a próxima.